Boa tarde a todos e a todas. Em nome do presidente da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, senador Efraim Filho, eu gostaria de cumprimentar todos os senhoras e senhores senadores que se fazem aqui presentes. Em nome do relator da LDO, o deputado Gervásio Maia, gostaria de cumprimentar as deputadas e deputados que são membros titulares e suplentes desta comissão. Começo agradecendo a oportunidade de poder estar aqui para falar de algo tão importante, sério. Agradeço a deferência que o senador Efraim me fez. De última hora, fui convocada para ir para o evento na Argentina do Mercosul com o presidente Lula, e havia algumas bilaterais importantes, inclusive pelas rotas de integração sul-americana, que faz parte do projeto do Ministério do Planejamento e Orçamento, e fomos avisados em menos de 48 horas, e tivemos que fazer uma viagem 24 horas antes para poder fazer todas as bilaterais, e o senador Efraim, gentilmente, com menos de 12 horas de antecedência, adiou a minha vinda a esta egressa casa, e, portanto, eu agradeço em nome do senador a todas as senhoras e senhores pela compreensão. Já terceiro ano que venho a esta casa, a esta comissão, para falarmos sobre a LDO, e, como de praxe, senador Efraim, como se trata de algo muito técnico e muito, num primeiro momento, burocrático, eu não uso os 30 minutos. Aliás, dificilmente eu passo de 15, porque eu acho que o importante é o debate, é o anotar todas as observações e perguntas que são feitas, e nós podermos elaborar, né, a melhor lei de diretrizes orçamentárias para o Brasil, num esforço conjunto, numa união, através do diálogo, do debate e da complementariedade de ideias, porque é assim que se faz política. Então, sem mais delongas, eu vou fazer as apresentações de praxe, lembrando apenas que este é mais um instrumento do nosso orçamento brasileiro. Lembrar que a cada 4 anos nós elaboramos o PPA, e eu não me canso de dizer que eu tive o privilégio de andar o Brasil, visitar todas as capitais brasileiras, elaborando com a população, do sindicato ao empresário, do pequeno agricultor ao grande agricultor, do aluno ao professor, e nós conseguimos elaborar, talvez, o maior e mais participativo planejamento de médio prazo do Brasil. A gente, às vezes, se esquece, porque é votado apenas a cada 4 anos, e eu tive a oportunidade de votar por 2 ou 3 vezes o PPA, mas, na realidade, o PPA é uma peça orçamentária das mais importantes, porque é o elo de ligação entre a LDO e a própria LOA, né? Ali está o Brasil que queremos, para quem queremos esse Brasil para os próximos 4 anos. Então, já de antemão, dizendo que a LDO que iremos apresentar, ela está, obviamente, em consonância com tudo que foi estabelecido no nosso plano plurianual. A LDO, como os senhores e as senhoras sabem, orientam, obviamente, a elaboração da nossa LOA. Ela baseada, obviamente, no PPA, e, mais importante, ela traça regras, limites, que, em comum acordo, iremos estabelecer. A primeira apresentação apenas são os grandes números, e depois nós vamos rapidamente, são 13 lâminas ou 12 lâminas, nós vamos rapidamente tratar de cada uma delas. Para não ficar com o rosto aqui virado e de costa para os senhores, eu trouxe impresso e vou seguir exatamente como está ali. Bom, primeiro destaque que gostaria de apresentar às senhoras e senhores que o ano de 2026 vai ser um ano desafiador. Temos uma meta de resultado primário que eu diria possível, factível, e ela é, mas desafiadora. Nós temos como meta, como centro da meta, ter um superávit primário de 0,5% do PIB, o que corresponderia ou corresponderá a algo em torno de 34,3 bilhões de reais. Centro da meta, porque poderemos ou cumprir na banda inferior 0 ou na banda superior 0,5% do PIB. Dentro desse resultado, nós temos o lado das receitas e o lado das despesas. As nossas receitas primárias, indo direto para a receita líquida, portanto, tirando aí a transferência de receitas para estados, municípios, Distrito Federal, é de 2.576 bilhões e 800 milhões de reais, o que corresponde a 18,8% do PIB. Olhando pelo lado das despesas, seguindo a regra do arcabouço, que todo ano nós podemos crescer a despesa apenas 70% do aumento da receita,
tendo ainda, porque são dois tetos para a despesa, um é a receita, o outro é o crescimento real da despesa de até 2,5%, nós temos um limite total fixo de 2.430 bilhões de reais, 800 milhões. Aqui está claro que a IPCA mais crescimento real de 2,5% até 2,5%, a depender se conseguimos as receitas suficientes também para tal. O salário mínimo, segundo a nova regra aprovada por essa casa, nós agradecemos, inclusive, vai ser de 1.630, lembrando que é INPC mais crescimento real de 2,5%, depois a gente fala, porque na realidade são duas regras em relação ao salário mínimo, aqui eu tiver crescimento menor, mas a gente fala um pouquinho mais sobre ela ao final. Aqui, muito rapidamente, o que eu já havia falado, agora apenas em números, a meta... obrigada. O superávit da meta, nós aqui deixamos muito claro que nós estamos mantendo as metas aprovadas na LDO de 2025, lembrando que a meta de 25 é zero, então é a primeira linha aqui à direita, e agora o PLDO tem que apresentar na meta do ano seguinte mais 3 anos, então seria 0,25 para 2026, 0,5% de superávit em 27, 1% em 28 e 1,25% em 29, 30, 31, ele num primeiro momento, fixado em 1,25%. Nós temos um compromisso com o arcabouço fiscal e a equipe econômica está 24 horas por dia focada em manter a meta fiscal. Entendemos o quanto é necessário e vocês vão ver por quê e da importância de se manter a meta fiscal no próximo quadro antes desse. Do lado da direita, aqui apenas valores atuais. Nós estamos falando em superávit, olhando o centro da meta, de 34,3 bilhões, em 2027, 73,4, e assim por diante, chegando em 2029 em 210 bilhões,7. Por que digo a importância de se cumprir meta e o centro da meta? Porque no próximo slide nós sabemos a importância, né, de garantirmos a sustentabilidade da dívida. Aqui nós estamos falando, né, de equilíbrio aqui, de manutenção, de impedir o crescimento da dívida pública em relação ao PIB. Nós temos, cumprindo o centro da meta, uma perspectiva de chegar em 2028 no ápice do crescimento dessa dívida, em torno de 84,2%, e a partir daí, num pequeno declínio a partir de 2029. Seria 84% do PIB, depois 83,7%, pode não ser suficiente para a sustentabilidade da dívida, mas para impedir o crescimento e até com um declínio em relação a ela. Não vamos entrar agora na discussão, porque sei que é um assunto que poderá vir a debate no momento oportuno. Esses são os números macroeconômicos que as senhoras e os senhores conhecem, mas é obrigação legal que eu apresente novamente às senhoras e aos senhores. Eu aqui ficaria apenas com, para não me delongar muito, com 3 ou 4 linhas e, consequentemente, 2 colunas, aqui comparando 25 a 26, né? Um PIB de 25 estava ali projetado em 2,3, acreditamos que conseguiremos chegar a este percentual, se não for um pouco mais, talvez 2,4, quem sabe, se tudo der certo, 2,5% de crescimento esse ano, mas estamos aí ainda com a projeção de 2,3, em que pese as estimativas do mercado e as projeções ainda estarem focando algo em torno de 2,1. Estamos projetando com muito realismo e com a certeza de que conseguiremos, né, um crescimento do PIB de 2,5. Eu vou aqui apenas... Aqui tem toda a parte da taxa de câmbio, Selic, mas eu gostaria apenas de reforçar aqui a linha do valor do salário mínimo, que será de R$ 1.630. Fazendo uma ponderação que este número significa, em termos reais, o maior salário mínimo dos últimos 50 anos. Vou repetir. Esse número de 1.630, em termos reais, representa o maior salário mínimo dos últimos 50 anos. Por outro lado, a cada R$1 de aumento do salário mínimo, eu tenho, por conta de despesas, algo em torno de 420 milhões de reais, por conta de todas as vinculações previdenciárias, abono, seguro e daí por diante. Na próxima lâmina,
sobre o resultado primário do governo, também para não delongar, porque todos os senhores têm na própria LDO, gostaria apenas de focar aqui, né, a primeira linha, que essa receita primária total corresponde a 23,21% do PIB. Se nós tirarmos as receitas líquidas de transferência, aí no número 4, teríamos na receita líquida de transferência algo em torno de 18,69. E na linha 4, que é despesas primárias, se vocês olharem em relação a todos os anos, estou falando aqui de 25, e agora falo de 26, nós temos praticamente, aqui em 25 para 26, uma permanência no que refere às despesas primárias, e ela começa a cair mais drasticamente a partir de 2027, depois 28 e 2029, isso por conta exatamente do arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso Nacional. Se eu só posso aumentar a despesa em 70% do aumento da receita, tendo ainda um segundo teto, que é um crescimento real de no máximo 2,5%, como as receitas têm comparecido muito acima da inflação, eu acabo tendo um decréscimo das despesas primárias, especialmente a partir de 2027. Em relação à próxima lâmina, em relação às receitas primárias, eu ficaria só para que, na linha das receitas, nessa primeira lâmina, das receitas não administradas, né, nós, com muito realismo, diminuímos o percentual de arrecadação com concessões e permissões, porque elas não compareceram como achávamos que viriam. Então, por exemplo, saímos de uma projeção de 15 bilhões de receita em concessões e permissões, que é a quinta linha, para algo em torno de 6,9 de projeção no ano de 2026. Estou dando esse exemplo só para falar da calibragem que se faz ano a ano, lembrando que LDO e LOA, né, são estimativas de receita, estimativas de despesas, situações internas ou externas, alheias à nossa vontade, uma guerra da Ucrânia com a Rússia, que interfere na produção de fertilizantes, que impacta o nosso agronegócio, seja em relação à política americana de aumento de tarifa, tudo isso tem, obviamente, impacto para o lado positivo ou negativo nas contas do país, fora os nossos desafios e problemas domésticos. Gostaria aqui de aproveitar para dizer que faz presente junto conosco, senador Efraim, o chefe da Receita Federal, Barreirinhas, que está à disposição também para discutir qualquer questão relacionada à receita. E eu sei que sempre tem a seguinte pergunta, né? As receitas não estão superestimadas, né? Eu diria até que a gente tem dificuldade de falar, coloca mais receita no orçamento. E Barreirinhas fala, eu vou trabalhar com realismo absoluto. É um realismo quase que pessimista, na minha opinião. Eu gostaria de um realismo mais otimista, mas é um realismo, e isso se comprova, porque depois as receitas sempre vão surgindo e vão nos surpreendendo positivamente, né? Nada mais do que ter a sabedoria de um técnico para saber que, na hora certa, muitas vezes a gente consegue achar saídas para alguns problemas e desafios na área da despesa que nós temos. Então, não, as receitas não estão superestimadas, ao contrário, achamos até que poderão, tudo mais constante, como eu aprendi na economia, porque eu não sou economista, tudo mais constante, né, poderão nos surpreender no ano de 26 e também no ano de 27. E aí, da minha parte, né, aí sim vem a pergunta do lado do MPO, mas as despesas estão subestimadas? A resposta também é não, né, obviamente, com alguns intempéries. A gente tem algumas preocupações com algumas despesas obrigatórias que nós não temos como prever, mas nós trabalhamos em cima de estimativas baseadas em cálculos muito bem assentados em evidências. Olhando, por fim, ainda pelo lado das receitas, agora das receitas administradas, se olharem a linha 4, tá, em termos percentuais, comprovando aquilo que eu havia falado, né? A Receita nos passa uma receita... desculpa, que eu estou na página... Volta, por favor, nas não administradas, só para provar o que eu falei. Na linha 4, nas receitas não administradas, em relação ao PIB, as receitas apresentadas estão 2,5%, e vocês vão ver que depois ela cai um pouco para 2,3%, 2,4%, 2,3%, 2,2%. Agora, em relação às receitas administradas, em relação ao PIB, de novo, é tão conservador, né, sobre a nossa
ótica no sentido assim, realista, mas com pés fincados no chão, que em termos de PIB, nós estamos falando em receitas administradas, né, na ordem de 5,2 esse ano, em relação ao PIB, projetando um crescimento de 15,4, depois 27, 14,9, 14,7, 14,5, porque, segundo a Receita, nós não queremos contar com os ovos da galinha antes da hora, então são números que são meras estimativas. Isso posto, passando para o lado da despesa, já estou indo quase que para o final da nossa apresentação, pelo lado da despesa, são muitas coisas aqui, mas eu gostaria de focar, e eu sei que este vai ser um grande debate aqui, né, da relação despesas obrigatórias com as despesas discricionárias. Se nós olharmos, também na primeira linha, em números em relação ao PIB, não há alteração do crescimento das despesas primárias do ano de 25 para o ano de 26, orçado em 18,9, mais uma projeção já de decréscimo das despesas, em função do arcabouço fiscal significativo em relação ao PIB, de 18,9 em 26 para 18, é muita coisa, depois 17,3, depois 16,9. De novo, mera expectativa. O que pesa em relação a este orçamento do ano que vem e do ano de 27? E acho que é o grande desafio, por isso que eu comecei falando que há um desafio muito grande pela frente. É que as despesas discricionárias vão ser estranguladas pelo aumento das despesas obrigatórias. Algumas delas que temos soluções e vamos debater com o Congresso Nacional, outras que nós só conseguiremos fazer à luz de algumas medidas que teríamos ou teremos que fazer de revisão de gastos, de análise de projetos. Eu trago aqui 2 exemplos apenas. Tá? Um é o BPC e o outro é o Fundeb. O BPC, ele sai de 119, e pode ser que seja um pouco mais ou um pouco menos aqui no ano de 25, a gente acha que não será menos, para algo em torno de 140 bilhões em projeção. Aqui tem uma série de questões que precisam ser discutidas. Depois ele vai para 151, 165 e 184. Lembrando, se nós compararmos Previdência com o BPC, a Previdência nós temos mais de 20 milhões de pessoas. O BPC nós temos 6 milhões de beneficiários. Quando a gente abre os números ou estressa esses números, o BPC quase que metade é pessoa com deficiência, quase que a outra metade, não é essa bem a conta, é por idade. A gente tem visto um crescimento muito grande de pessoas com deficiência tendo direito ao BPC por decisão judicial. Este é um governo que não aceita tirar direito de ninguém. Só não queremos nem podemos pagar para quem não precisa ou não está dentro das regras. Então, por isso, há todo um estudo sendo analisado, o Congresso Nacional tem debatido essa questão, a imprensa tem olhado com uma lupa, porque algumas regras foram flexibilizadas em 2022 e agora nós estamos vendo o quanto essas regras abriram certas portas ou certas porteiras, como disse na minha terra e na terra do senador Wellington, que estava conosco até há pouco tempo de Mato Grosso. Né? Abriram algumas porteiras. Então, são questões que nós estamos analisando, como, por exemplo, uma matéria que eu vi hoje. Me permitam só essa divagação. Em 2022, houve uma alteração em que menores de idade, BPC, PCDs, pessoas com deficiência que são crianças ou jovens, eles têm direito a consignado, mas precisava de uma autorização judicial, portanto, dos pais ou responsáveis, para que o banco pudesse fazer esse consignado. Como caiu essa regra de ter que ter uma autorização judicial, então pressupõe-se que houve um aumento significativo desses empréstimos. Isso tudo está sendo analisado, que nós temos, segundo matéria e segundo alguns dados, nós ainda não estressamos todos os números, 500 mil de crianças ou jovens que têm BPC que estão recebendo, que estão tendo desconto nos seus benefícios. Então, as flexibilizações feitas no BPC em 2022, né, eles estão tendo um impacto muito grande em relação a esses próximos anos.
Aqui é diagnóstico, é fato. Nós não estamos colocando juízo de valor. Eu estava em 2022 nessa casa. Eu votei medidas no Congresso Nacional. A gente, às vezes, vota medidas e depois não sabe, às vezes, o impacto. Não tem condições de ter um impacto, por isso que a legislação existe para a gente modificar, discutir, debater e, às vezes, até rever. Então, essas questões eu coloco porque não é pouca coisa. Estou falando de 20 bilhões de reais. Né? A gente, muitas vezes, é o que falta para cumprir meta ou para fechar, e aí, indo para a última linha, né, de onde nós vamos tirar esses aumentos das obrigatórias? E esta é o grande foco de atenção do nosso orçamento. Se vocês olharem a última linha, eu acho que esse é o ponto principal de toda a fala. Nós temos na nossa LOA, de 25, uma despesas obrigatórias, discricionárias, portanto, livres, para fazermos a ponte que os senhores pedem, ao asfalto, a uma série de investimentos em políticas públicas, de 221 bilhões. Isso corresponde a 1,8% do PIB. Olha para quanto ele cai em 2026, para 208 bilhões, 1,5% do PIB. E olha para quanto cairia se nós não fizéssemos ou não fizermos nada em 2027, na virada do ano, 122 bilhões de reais. Eu não quero assustá-los, mas isso aqui, a partir disso aqui para 28, a gente entra no shutdown. 28 sobrariam 59 e 2029, 8,9. Aqui apenas por obrigação legal, que nós estamos colocando esses números, que é a orçamentação de médio prazo. Obviamente que algumas medidas serão apresentadas, serão debatidas ou pelo Executivo, ou pelo Congresso Nacional, ou em comum acordo por ambos os poderes. Indo para as duas últimas lâminas, muito rapidamente, metas do resultado por esfera de governo. O governo central aqui no compromisso de fazer superávit, cumprir meta, a meta fiscal 0,25, meio, 1 e 1,25, as estatais com um pequeno déficit ainda o ano que vem de 0,05, repetindo em 27, praticamente repetindo 28 e 29, e os estados, Distrito Federal e municípios, algo em torno de um superávit mínimo, praticamente zerado, né? Meta zero, aí 0,01 nos 4 anos, tudo mais constantes. E o último slide, aqui apenas, não vou, todos têm, né? Apenas por obrigação, nós detalhamos as despesas por poderes. Poder Executivo, obviamente, o maior poder, aqui em relação a gastos. Depois vem aqui o Judiciário, o Poder Legislativo, o Ministério Público, Defensoria. Não vou ficar falando de números, mas eu gosto sempre, essa apresentação final é importante, que é a variação real da receita. É interessante como a receita tem realmente comparecido. Esse é um Brasil que está crescendo, que está gerando emprego, que faz com que o trabalhador gaste no comércio. Isso gera mais receita, seja para o município, seja para o Estado, seja para o governo federal. Vejam aqui em números reais, é a variação real da receita. Em 25, 5,8. Em 26, a nossa projeção é que vai ser de 6,3. Em 27, 6,7, em 28, 4,7 e em 29, 2,2. Esses 2 anos repetindo. A Receita gosta de ser conservadora, então ela não apresenta já muito para frente todos os outros anos as receitas, porque nós dependemos de fatores externos e fatores internos. Por que essa lâmina é importante? Né? Se tem o lado do copo meio vazio, também tem o lado do copo meio cheio. Como a regra do arcabouço estabelece que as despesas, elas variam, começam com o primeiro piso, que é 70% do valor real da receita, e a receita, no valor real, ela está aqui, né, em 4, 4,4, 4,7, vou ficar nesses 3 anos, significa que eu consigo cumprir o segundo teto do aumento de despesa, que é o 2,5. Então, eu consigo cumprir 2,5 em 2025, 2026 e 2027 e 2028 para fins de crescimento das despesas. No mais, senador Efraim, nosso relator, deputado Gervásio, eu quero dizer que eu não venho sozinha. Eu venho aqui com o meu secretário executivo, Gustavo Guimarães, com o secretário adjunto, aqui também temos representantes da SOF, e, como disse, representando o Ministério da Fazenda, nós estamos aqui com Barreirinhas. Eu não poderia encerrar, né, já que nós estamos falando de LDO, né, que é um tema tão árido, e nós
estamos aqui para fazer política, que economia é muito mais do que números. Economia é falar de gente. E aí é que começam as dificuldades, né? Nós tivemos grandes desafios, né, dos últimos anos para cá. Eu trato como um ponto nefrálgico, né, e delicado a nossa pandemia da Covid. Ela nos trouxe uma série de demandas, seja na área da saúde, na questão de saúde mental, seja na área de um decréscimo do crescimento da economia naquele momento, impactando as receitas, seja numa série de medidas que o Congresso e que nós tivemos que tomar. Então, diante de tudo isso, nós temos um grande desafio. O governo que ganhou, que sagrou-se vencedor, assumiu com uma bandeira e um compromisso de campanha, que é o compromisso de colocar o pobre, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, num resumo, que significa justiça tributária. Diante disso, algumas medidas foram apresentadas, estão sendo debatidas com o Congresso Nacional. É nosso dever e é nossa obrigação agradecer o Congresso Nacional por todas as medidas que o Congresso Nacional aprovou, a começar pela PEC da transição. Como eu disse, eu estava lá e também aprovei, passando, entre tantas, eu não vou relembrar todas, mas eu gostaria aqui de reforçar algo que vai ter um impacto decisivo, e nós não colocamos aqui, é importante, senador Randolph, prazer revê-lo. A reforma tributária, ela tem um impacto positivo no crescimento do PIB. Pedir a atenção dos senhores e senhoras, a ministra está concluindo o seu pronunciamento e gostaria da atenção até o fim de todos. Obrigado. Obrigada. Então, desde a PEC da transição, passando pela reforma tributária, o próprio arcabouço fiscal, né, enfim, todas as medidas que foram feitas em conjunto, isso me dá assim, a mais absoluta certeza de que, com serenidade, com diálogo, né, deixando as diferenças partidárias e ideológicas de lado e pensando mais naquilo que nos une do que naquilo que nos diferencia, nós temos soluções para todos os reais problemas do Brasil. Então, diante disso e da certeza, senador Infraim, que esta casa fará o melhor, fazendo as alterações que deve fazer a LDO, né, com um diálogo, tendo a mais absoluta confiança nesse diálogo que teremos com o relator, eu me coloco à disposição das senhoras e dos senhores para que possamos, a partir desse momento, ouvir as perguntas, as considerações, as sugestões e poder, dentro do possível, obviamente, responder a todas elas. Muito obrigada.